Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela possibilidade, pela bênção de estarmos aqui unidos para estudar um pouco mais sobre o seu caráter, Senhor. Como a Cris mencionou, nós aguardamos o sábado para discutir sobre ti, para conquistar mais informações e ficarmos distantes de toda a distração do mundo, de toda a distração das nossas obrigações, comuns, para que é claro, precisamos do seu contato diariamente, mas no dia de sábado temos um momento mais especial para que possamos nos concentrar somente em Ti, Senhor. E que este estudo possa conceder isso a nós, diante da Sua misericórdia, e que possamos nos dispor de toda a informação possível para que não sejamos achados em falta e possamos nos preparar para aguardar o Senhor nas mansões celestiais. Cuida de cada um de nós, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que assim a gente possa absorver cada vez mais o teu conhecimento. E nesse momento agora, que o Senhor possa me usar e que tudo que seja falado, tudo que seja discutido venha diretamente de ti e não de qualquer consciência ou qualquer ideia que já tenhamos em nós. É isso que eu lhe peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, primeiramente, né, assim como a Cris também mencionou, acho que mais do que qualquer das outras vezes que eu ministrei aqui os estudos, eu creio que hoje vai ser muito necessária a participação de vocês. Então, espero que vocês estejam bastante participativos, é claro, de acordo com a vontade de todos e todas, mas a gente vai precisar de muita conversa, de muita discussão, claro, saudável, e para com certeza o estudo ser mais benéfico ainda. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Infelizmente a gente não colocou nenhum título ontem, né, para falar sobre o estudo de hoje. Porém, eu vou fazer um estudo, né, vou fazer uma revisão do último estudo do Parminder. Não do último, né, que ele fez dois estudos no sábado passado. Esse é sobre o primeiro. Eu até pensei em fazer um compilado entre os dois, né, mas eu acho que seria mais benéfico se a gente se concentrasse em todos os temas de cada um dos estudos e tiver uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre o segundo estudo. Antes de tudo, para quem assistiu, aliás, vocês poderiam levantar a mão quem assistiu, quem participou do estudo semana passada? Quem teve conhecimento da discussão? Ou mencionar no chat, tanto faz. Só para eu ter uma ideia. Eu participei de um tempo, só que assim, eu confesso que preciso de rever, e vai ser muito bom o estudo de hoje, que aí a gente vai recapitulando, né? Ah, que bom. Não, que bom. Era só para realmente ter uma ideia, né? Aqui a Carla falando que assistiu, né? A Bá também. A Rosane não assistiu. É, uma boa parte assistiu, então vai ficar. A discussão vai ser mais benéfica ainda, né? Vai ser mais produtiva, tá? É, enfim, o Parminder, ele fez uma revisão de alguns estudos que a gente tem estudado durante um ano, mais ou menos, principalmente sobre as questões. Menciona um pouco sobre o café, sobre os hábitos, a música, mas principalmente sobre a contraposição, né? A comparação que a gente tem feito entre o feminismo radical e o feminismo liberal. Mas houve um certo problema, vamos dizer assim, porque ele realizou um estudo antes, um dia antes, eu creio que com o pessoal lá dos Estados Unidos mesmo, e assim ele já tinha feito várias discussões, várias incursões antes que ele começasse o estudo de sábado mesmo. Então a gente começou em um pouco em desvantagem ainda, porque eles já tinham aflorado vários temas, né? Mas ele recapitula um pouco, passa o documento que eles de conversa deles, da discussão deles. Então o estudo começa um pouco assim, já com uma discussão pré-concebida, uma discussão previamente feita,
mas desenvolvendo alguns termos, e eu acho que no fim, como sempre, né, a gente já está acostumado com o desenvolvimento das ideias que ele faz durante os estudos, e é sempre muito benéfico. A conclusão sempre fica clara para a gente, ou não, né? Mas a gente sempre pensa sobre. Eu acho que isso é o mais importante. Então, primeiramente, o que significa o feminismo radical para nós? Né? E principalmente essa comparação entre o feminismo liberal. Alguém poderia falar qual foi a conclusão que a gente chegou nesse um ano, na comparação entre o radical e o liberal? Alguém poderia me ajudar? Pode ser o mais sucinto possível, né? Fiquem à vontade, por favor. Tô vendo aqui. Pedro, Oi. se não for isso também, as contribuições aqui com você também a gente vai corrigindo, mas o que eu entendi é que o Uhum, feminismo liberal abriu muito as portas, né, uhum, para esse entendimento que nós temos hoje. Foi um feminismo assim precursor, eu poderia dizer, uhum, né, do uhum, entendimento que temos hoje através do feminismo radical. Se eu pudesse resumir assim. uhum. Sim, eu acho que isso é um bom panorama, acho que trabalha bastante nisso. E aí, é principalmente essa ideia da gente colocar o trabalho dentro e fora do sistema, eu acho que é a melhor parte da discussão, né? Então, como a Renilde mencionou, né, a gente entende que o liberal foi um precursor para o radical, mas eu acho que principalmente, acho que as palavras que a gente vai conversar sobre é a ideia de necessidade e suficiência. Por que necessidade e suficiência? O feminismo liberal é necessário? A gente pode dizer que sim. O feminismo liberal é suficiente? Talvez gere uma certa discussão sobre isso. A gente tem uma certa embate em relação a isso. O feminismo radical, igualmente, ele é necessário? Claro que a gente pode dizer que sim, né? Ele é suficiente? Aí talvez fique mais difícil ainda, né? Eu acho que a maior discussão desse estudo, né, que o Parmenion trouxe para nós, é a ideia de que por mais que existem diferenças que precisam ser afloradas entre esses dois grupos, né, essas duas formas de pensar, é, há uma necessidade extrema de que eles sejam aliados na nossa cabeça e no nosso proceder, né? A gente vai desenvolver um pouco mais, porque aí ele traz a ideia do racismo institucional, depois, no decorrer do estudo, que dá um panorama bem correto dessa ideia. Será que é suficiente um e o outro? Eles são ambos suficientes? Vou dar uma olhada no chat. É, a Cris aqui diz que eu diria que os dois lutam pelo mesmo, pelos direitos. Exato, eu acho que esse é o cerne da questão, mas a gente vai aflorar um pouco mais. É, um dos temas de estudo, da discussão, foi sobre o capítulo 5 das parábolas de Jesus. Nesse primeiro estudo, ele não entra muito nesse texto, mas eu trouxe uma citação só para a gente ter uma ideia um pouco, para construir um pouco a nossa discussão. Eu vou ler rapidamente, só para que a gente já chegue na parte mais interativa, só para a gente não ficar muito parado, né, para que seja um pouco mais dinâmico. Então, começa o texto. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o representaremos? Marcos 4:30. Em governos terrenos, eu quis deixar bem claro, em governos terrenos, nada havia que pudesse servir de comparação, né, ao reino de Deus. Nenhuma sociedade civil lhe podia fornecer um símile. É como um grão de mostarda, disse Jesus, né, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Essa ideia das aves do céu, acho que por outro momento a gente pode discutir bastante sobre isso, que eu acho bastante interessante, que vários dos textos, acho que Mateus 6:36 e 8:4, se eu não me engano, menciona bastante essa questão das aves do céu, e sempre as aves são uma comparação dos seres menos importantes, né? Que a gente conhece o texto, né? Se até das aves do céu Deus cuida. Então é muito importante que essa ideia de que ela é a maior das hortaliças, mas até as aves do céu podem aninhar-se. Essa preocupação
Na minha cabeça, eu acho que surge uma comparação bem interessante sobre os seres menos importantes, tecnicamente menos importantes, sobre cada criatura, né? Que o reino de Deus teria essa preocupação. O embrião, aqui, estou lendo aqui, o embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos, e assim é com o reino de Cristo. Há uma nova criação. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem os reinos deste mundo. Governos terrestres prevalecem pelo emprego da força, pelas armas mantêm o seu domínio, mas o fundador do novo reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa os reinos terrestres mediante o símbolo de feras, mas Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Em seu plano de governo não há o emprego da força bruta para compelir a consciência. Esperavam os judeus que o reino de Deus fosse estabelecido do mesmo modo que os do mundo. Para promover justiça, recorriam a medidas externas. Forjavam planos e métodos, mas Cristo implanta um princípio. E implantando a verdade e a justiça, frustra o erro e o pecado. E aqui citações diretamente da Bíblia, né, de Coríntios 1:26 a 28 e 1 Coríntios 2:5. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É, Qual é o tema central desse texto, dessa citação? Alguém poderia falar? O mais sucinto possível. Qual é o tema central? Reino de Deus? Isso, perfeito. Foi mais sucinto ainda do que eu esperava e foi perfeito. A ideia do reino de Deus. Mas aí, qual que é a construção do reino de Deus? Qual que é a conclusão que ele chega? É por meio de uma comparação. E qual que é essa comparação? Ele cresce como um embrião, né? Pela Isso, vontade de Deus, não pela força. Algo assim. isso. Não, perfeitamente. Eu acho que essa é a ideia, mas aí, tipo, a conclusão dessa comparação é que justamente não existe qualquer semelhança com os reinos terrenos. Todos concordam? Todos concordam? Que essa seria a conclusão? Sim. Eu acho que a principal ideia que já traz a discussão entre o feminismo radical e liberal é que os governos terrenos, a gente está vendo Ellen White dizendo isso, que qualquer, não existe a mínima semelhança com o reino de Deus. Ou seja, a discussão sobre o feminismo radical e liberal, sobre a necessidade e a suficiência, já gera um questionamento para nós, porque se o feminismo radical é o feminismo que gera a transformação, trabalha com o sistema, a gente pode gerar essa outra comparação que eu coloquei aqui. Se é o meio social, essa ideia, essa comparação entre o privado e político, mas o meio social humano não tem qualquer semelhança com o reino de Deus, será que o feminismo radical, por mais que ele seja radical, por mais que ele seja renovador, ele é suficiente? Alguém poderia desenvolver um pouco isso? É que para mim se confundem as coisas na minha cabeça, porque quando você pergunta suficiente, eu fico tipo, bom, suficiente para quê? Suficiente para ter Uhum, sucesso aqui, para conseguir providenciar uhum, melhoras, direito, sabe? uhum, Se eu pensar nesse sentido, é insuficiente. Ele, na verdade, não vai uhum, conseguir absolutamente nada. Fora aham, mudar a mente da pessoa, que já é bom. Vai uhum, te acordar, né? uhum, A uma realidade, tu vai agir diferente. Mas para poder dar algo no sistema desse mundo, tem que trabalhar dentro do sistema. Agora, quando uhum, eu penso no embrião e na semente, tipo, você uhum, parece muito, é muito semelhante. É uma coisa que tu vai esperar que Deus seja o que dê.
Não é você com sua Uhum. força. Sei lá. Talvez estou Uhum. confundindo as coisas. Não, não, Pedro, acho que foi ótimo. Então, para você, seria suficiente em que patamar, né? A questão da diferença, da questão do embrião? Talvez, mas assim, Uhum. parece ser, o feminismo radical parece ser suficiente nesse sentido de evangelho. O evangelho não Uhum. pode usar a força, o evangelho não pode usar os sistemas desse mundo, porque ele é contrário, mas o Uhum. evangelho tem um efeito na mente e no coração das pessoas, mas Uhum. não vai conseguir mudar o sistema. Uhum. Perfeito, perfeito. Mais alguém queria comentar sobre a fala do Pedro, sobre a minha? Não? Ô, João. Oi. Nossa, Pedro. Oi. Eu fico Pode pensando assim, que claro, né? Tem muita coisa para desenvolver, mesmo no radical ainda. Uhum. Então, eu acho que se eu for pensar assim de suficiente, se já tem tudo, eu diria Uhum. não, né? Tem que desenvolver. E esse desenvolvimento vai ser no decorrer do tempo que a gente vai tendo mais informações, que a gente vai vendo também o que está ocorrendo, né, no externo, e Uhum. aí isso vai se desenvolvendo. Uhum. Perfeito, Cris. Eu, Ô, eu acho que, na João, verdade. Oi. só uma coisa que eu queria dizer, porque acho que também eu Hum. errei. Não sei se no Hum. final se tudo para mim, realmente a gente chegou à conclusão de que talvez essa premissa de que o radical não funciona no sistema é mentira, e ele sim deveria, uma coisa assim. Só queria dizer isso, talvez até isso tá errado. Ele talvez sim usa o sistema de alguma forma. Uhum. Sim, a verdade é que esse estudo realmente não chega a uma conclusão, né, ideal, só que eu acho que a discussão trazida, justamente, traz um pouco nessa ideia de que, primeiramente, a gente entende o radical, nas nossas pré-concepções, a gente entende radical como rude ou abrupto, né, mas na verdade o radical vem de raiz mesmo, né, e aí tem tudo a ver com o embrião, né? A ideia do embrião. Então, como a gente mexe com a raiz, como a gente faz uma influência na raiz, na planta, na forma dela se constituir. Só que a ideia principal, que eu acho que foi a discussão central, eu acho que a conclusão em si da suficiência não foi levada a cabo, né? Não foi finalizada, mas eu acho que o Parminder ele trabalhou bastante, né? Acho que a conclusão dele foi essa ideia de que a necessidade da união das duas ideias que a gente tem sobre os dois tipos de movimento. Nessa ideia de você, se você quer gerar uma reforma social, a gente vai conversar sobre isso agora, a reforma social ela depende muito do privado e do político. Mas será que a pergunta seria sobre qual seria o mais efetivo? Será que seria essa pergunta a ideal? Sobre qual seria o mais suficiente? Qual seria mais importante? Ou seria uma ideia da gente aliar esses poderes? Acho que isso vou deixar isso para a gente pensar, por enquanto. E sobre essa questão de reforma social, ele trabalha bastante sobre a questão de que o feminismo em si, ele já traz qual é essa ideia, o que seria a reforma social. Eu trouxe um conceito de um conceito de dicionário mesmo, a definição da palavra, que eu vou ler um pouco só para a gente gerar essa discussão. Que o feminismo é um movimento articulado na Europa, no século XIX, com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades destes. O movimento pressupunha já de início uma condição fundamental de desigualdade, tanto em termos de dominação masculina, ou patriarcado, quanto da desigualdade de gênero e dos efeitos sociais decorrentes da diferença sexual. É, eu acho que a ideia dessa definição, né, é justamente de você possui, né, nós possuímos a ideia de reforma social, dessa diferente, desse trabalho com a desigualdade, mas também o feminismo ele já traz a ideia de que intrinsecamente
existe uma concepção de diferença entre homem e mulher. Então, você aliar a esfera privada, a transformação social, é uma medida intrínseca do feminismo, né? A gente pode chegar a essa conclusão? Todos chegaram a essa conclusão? Da união entre o privado e o político? Todos confirmam? Pode ser só um joinha. Sim. Perfeito. Sim. Então, essa reforma social, a gente pode trabalhar com duas coisas. O que gera reforma social? O que gera reforma na sociedade? A gente pode trabalhar com legislação, leis, né? O que constrói a nossa sociedade? São leis. Porque os países são diferentes um do outro. Um é, claro, obviamente, o aspecto cultural, a cultura, mas principalmente a forma como o país lida com as suas diferentes questões. E isso são as leis que fazem com que a gente lide com as diferentes questões. E aí, para exemplificar essa ideia entre o liberal e o radical, essa possível composição entre os dois, né, essa união entre os dois, para mim traz a ideia do racismo institucional, né? Que é a ideia de instituições políticas desiguais e a noção de sistema, a ideia de sistema. Eu trouxe uma definição de racismo institucional de um site da ONU, então eu tirei diretamente da ONU. O meu arquivo tem todas as referências, se vocês quiserem depois que eu possa compartilhar com vocês, fico à disposição, tá? Mas eu vou ler bem rapidamente. Não, aliás, para ficar um pouco mais dinâmico, alguém poderia ler para mim, por favor, a partir desse azulzinho aqui? Posso ler, Pedro? O Tá, perfeito. racismo institucional ou sistêmico opera de forma a incluir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Ele foi definido pelos ativistas integrantes do grupo Panteras Negras. Stokely, não vai precisar ler isso aqui, não, né? Não, não precisa. Aí eles definem aqui. 1967. Isso, pode continuar aqui, na falha coletiva. Uhum. A falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas, por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Essa é a definição que eles trouxeram. Aí pode continuar. Peraí, que eu acho que eu dei uma entonação que ficou bem confuso. Não, imagina. A falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Isso. Continuar? Pode, fica à vontade. O fracasso institucional é apenas aparente, resultante da contradição performativa entre o discurso formal e oficial das instituições e suas práticas cotidianas, sobretudo, mas não apenas informais. Esta contradição é fundamental para entender os processos de reprodução do racismo em suas três dimensões: preconceito, discriminação e desigualdade étnico-raciais, no contexto do mito da democracia racial. Perfeito, Renilde. Muito obrigado. Eu acho que essa discussão já traz o cerne do ponto, né, do estudo. O fracasso institucional, que a gente pode dizer que é a consequência social, a consequência pública, é resultante da contradição performativa entre o discurso formal e oficial das instituições e suas práticas cotidianas. Ou seja, vou falar de modo geral, né, de modo genérico. Eu não conheço nenhum país que possuem leis que aprovam que uma instituição faça, por exemplo, um processo seletivo racista, abertamente racista. A gente sabe que isso acontece.
praticamente todas as instituições, principalmente aqui no Brasil. Mas eu não conheço nenhum país que possui uma lei de que, durante o processo seletivo da empresa tal, será necessário que que vocês escolham mais brancos do que negros. Eu não conheço nenhum país que possui essa lei, que possui essa legislação. Só que a partir do momento que existe suspenso a ideia de que a sociedade não é racista, de que a sociedade respeita as leis raciais, pode dizer assim, é, na sua fica submerso, né, abaixo da sua atmosfera social, existe a ideia de que se o CEO ou o responsável pelo RH, ou seja qual for o responsável pelo processo seletivo, se ele traz consigo um preconceito, né, umas ideias pré-concebidas, naturalmente o processo seletivo, né, ou até a cultura, né, da empresa, naturalmente o processo seletivo será racista. Todos concordam com isso? Sim. Sim. Então, essa ideia de o que fica suspenso, né, o que fica natural na sociedade, o que é intrínseco, é muito a ideia do embrião que o Pedro mencionou, e é justamente essa ideia. O feminismo liberal, ele busca resolver a questão fora do sistema, né, alheio ao sistema. Isso é possível? Não vamos chegar nessa conclusão agora. Isso é necessário? A gente pode construir um pouco isso. O feminismo radical, ele transforma isso com base no sistema, né? Desenvolve o sistema, né? É possível, necessário? A gente vai desenvolver mais isso. Mas eu acho que o mais importante é que o fracasso institucional, ele é resultante de um viés, né? Que é a palavra bias. Bias, o Parminder usa bastante essa questão de você ser partidário, né? De você não ser neutro, né? De você ter um viés, ter um preconceito, ter uma pré-concepção e o resultado que isso gera em discriminações. Eu acho que é bastante interessante essa questão de preconceito, discriminação e desigualdade, porque isso é muito tratado em todas as questões. É tratado na questão sexual também, na questão de gênero, né? Se eu tenho um preconceito de que as mulheres são seres inferiores, naturalmente vai gerar uma discriminação, porque eu vou tratar as mulheres de forma diferente. Isso pode ser desde o mais extremo, desde uma agressão, até o mais mínimo, na ideia de que, por exemplo, dentro de um casamento, eu chego em casa cansado e eu já tenho a ideia pré-concebida de que, por exemplo, tem louça suja ali, e eu já tenho a ideia pré-concebida de eu, sendo homem, e eu estou cansado, por mais que exista esse trabalho, né, por mais que exista essa ação, eu naturalmente não sou responsável por ela, porque a minha esposa é naturalmente responsável por aquela ação doméstica, né? Isso gera uma discriminação natural. Então pode ser do mais extremo de uma agressão até o mais mínimo, né? Que não é mínimo no caso, né? Mas a partir disso gera uma desigualdade. A discriminação e a desigualdade étnico-raciais são coisas totalmente diferentes, né? São meios de uma mesma raiz, só que são coisas totalmente diferentes. A minha discriminação, ela se desenvolve uma desigualdade a partir do momento que isso é implementado dentro de uma organização. Então, a partir do momento que eu sou um responsável pelo RH de uma empresa e eu tenho essa ideia pré-concebida, a partir do momento que eu preciso contratar uma pessoa para resolver um problema muito importante, e, como posso dizer, absurdo, né? Um problema gigante dentro de uma empresa, eu naturalmente, na minha concepção, eu entrevistando um homem e uma mulher, eu vou entender que o homem, ele está mais preparado para isso, porque ele está mais preparado para o mercado de trabalho, ele lida melhor com essas atividades racionais e ele lida melhor com o meio corporativo, vamos dizer assim. Porque é isso. Então, a minha discriminação, o meu dia a dia, ele gera uma desigualdade étnico-racial. Só que eu acho que a ideia é mais profunda ainda, né? Eu trouxe aqui uns dados sobre o sistema prisional que tem tudo a ver com essa questão da falha institucional, como a instituição falha.
de que em 2022 existem 442 mil negros encarcerados no país, que seria 68%, 68,2% de total de pessoas presas. Em 2005, né, há 18 anos, e são dados brasileiros, né, a série histórica, né, da Federação Brasileira de Segurança Pública, né, essa foi daí que eu tirei os dados, teve o início de que os negros representavam 58,4%. Ou seja, isso tem aumentado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que não seja uma pergunta básica, mas que vocês desenvolvam isso. As leis raciais do país de 2005 para cá melhoraram ou pioraram? Quem poderia responder? Melhoraram? Melhoraram. E qual é a explicação do resultado, Pedro? Claro, É, você fica à como essa vontade de explicação? responder. Oi? Como essa explicação? Me perdi. Tu disse nos É, números? isso. Então, por que aumentou o número de encarcerados negros, né, a porcentagem, sendo que as leis melhoraram? Ahn, deve ser porque o problema não são as leis. Só. Hum. Tem que ter algo mais profundo. Não sei Uhum, se é institucional ou... uhum, Além de institucional, é cultural, ou seja, se junta tudo. uhum. Perfeito. Aí eu vou estender um pouco mais a pergunta para todos que estão aqui. Pessoas boas, utilizando leis boas, conseguem gerar racismo? Quem poderia responder? Como você Só- define pessoas boas, primeiro? eu quis colocar boas para que seja a mesma palavra, mas eu posso dizer, uma pessoa não racista, se utilizando de leis não racistas, gera um racismo? Assim, eu acho que sim, porque se a gente vai falar do viés, eu acho que todas as pessoas têm viés. Uhum, perfeito. Eu acho que é justamente essa a conclusão, né? É, eu acho que a ideia de sistema, né? A ideia de sistema, a ideia de sociedade, ela é tanto mais complexa do que uma transformação propriamente, puramente social, posso dizer assim. É, só um segundo, gente, que o meu gato está aqui na porta. Desculpa, só um momento. Perdão, felizmente aqui. Retornando, eu- mas assim, eliminando essa questão, eliminando não, mas sem essa ideia de que as pessoas, por mais que a pessoa não seja racista, ela pode ter um racismo secreto, né? Um racismo interno, né? Que ninguém sabe, um racismo escondido. Mas se a gente chega nesse resultado de que, por mais que existem pessoas boas, né? Pessoas não racistas, com leis boas, né? Leis não racistas, geram racismo, então a questão atinge outras proporções. Então, a gente volta para aquela pergunta: o racismo radical, o feminismo radical, ele é suficiente, ele é único? Ou existe essa necessidade da gente gerar uma transformação fora do sistema, uma transformação mais particular? Porque eu acho que principalmente a ideia preconcebida que a gente tem do feminismo liberal é a ideia de que um feminismo que acredita que a mudança no mundo pode ser realizada fora do sistema. A gente pode definir quanto isso, mas eu acho que a ideia de que é mais efetiva, eu acho que a ideia principal é mais efetiva a transformação fora do sistema. Eu acho que essa é a ideia principal. Eu consigo gerar uma diferença, eu consigo gerar uma melhora no mundo, mudando o meu amigo, né, por exemplo, né, particularmente, mudando as minhas relações e não gerando uma transformação legislativa, a gente pode dizer assim. Alguém tem mais alguma conclusão, alguma discussão com relação a isso? Algum comentário? Aliás, antes que eu abra para esse comentário, eu vou fazer só mais uma afirmação
né, um dado, o Parmenion traz um estudo que gerou uma discussão recente nos Estados Unidos sobre a questão do índice de educação, o índice de aprovação nas universidades. Diferentemente do Brasil, né, eles não têm um vestibular, né, exato. Eles fazem aplicações às faculdades, né, e as faculdades elas aprovam de acordo com os boletins, de acordo com as atividades que o aluno desempenha, né? E aí foi feito um estudo que o índice de educação e o sentimento de desapontamento, né, com relação é, com a aprovação nas universidades, o sentimento de desapontamento foi maior, né? Eu não trouxe os dados dos estudos porque eu não consegui ter acesso, mas que o sentimento de desapontamento com essa ideia, né, de injustiça, a ideia de injustiça é maior entre a população branca e a população amarela. Ou seja, a população negra, ela não é responsável. Isso a gente pode desenvolver em várias questões, né, sobre a questão de o acesso, o propriamente a concepção de que a educação é algo importante, que as populações menos abastadas, né, as populações de classes mais baixas, elas não possuem nem mesmo essa concepção de que o estudo é importante, que a faculdade é importante, né? Então, isso geraria um menor desapontamento. Mas a ideia que eu estou querendo dizer é que a população branca e amarela, ela entende que a sociedade, né, nesse estudo, que a sociedade é injusta, né? Que a sociedade é desigual. Mas esse senso de desapontamento, por ser maior entre a população branca e amarela, já entra na ideia de que existe um mito da democracia racial. Ou seja, as raças não estão em harmonia. Por mais que a raça branca tenha mais condições, né, chegue a maiores patamares, ela naturalmente a sociedade possui, né, é, esse carinho maior com a população branca e amarela, ela também tem esse índice de desapontamento, então ela entende que existe algo desigual. Mas o que eu queria trazer, né, só para título de comparação, eu acredito que não seja esse o resultado, mas a ideia de que se existem pessoas negras, né, tendo acesso ao estudo, tendo acesso à universidade, e ao mesmo tempo as pessoas brancas entendem que eles não possuem o acesso que eles deveriam ter, você entende que existe uma consequência racial com relação a isso? Né? Vocês conseguem chegar nessa conclusão de que existe uma conclusão racial desse estudo? Isso. O Marcos chegou. Primeiro eu vou ler o comentário da Gisele. Mudar o sistema significa mudar as leis? Isso. A ideia de sistema existe. Eu quero trazer essa ideia da legislação, o sistema. Qual o sistema do Brasil? Legislações raciais, legislações legislações feministas, essa ideia, a construção de um sistema político, né, com base na sua legislação. Aí o Marcos disse que, assim, Pedro, tendo a olhar por baseado nessa estatística, me parece que é um racismo estrutural, sim. Os números estão dizendo isso, posso estar equivocado. Não, na verdade, é justamente essa conclusão, Marcos, que eu queria chegar. Existe um racismo, e aí, Marcos, você pode desenvolver isso melhor? Você acredita que essas pessoas brancas e amarelas, elas são racistas? Elas são internamente racistas? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Então, eu acredito que pode ser sim, mesmo não querendo ser, né? Uhum. Uma questão de cultura, de estrutural mesmo, né? Enfim, não sei como dizer isso aqui agora. Eu acho que a Uhum. palavra correta eu não estou conseguindo aqui aplicar. Mas Uhum. mesmo não parecendo ser, Uhum. pode ser, o comportamento pode, como é que eu posso falar? No comportamento sim, mas acaba sendo, né, pela força da Uhum. educação, da formação cultural, Uhum. enfim. Uhum. É. E eu acho que, na verdade, a dificuldade é natural, Marcos. Realmente é uma discussão. É, mas eu queria isolar essa possibilidade de haver um racismo secreto, né? Um racismo interno. A pessoa que lá no fundinho ela é racista. Vamos fingir que isso não existiria, que isso é impossível. Você acredita que a maior parte dessas pessoas desapontadas são racistas? Olha, Pedro, Pedro. Ai, Oi? desculpa, pode continuar, Não, Marcos. imagina. Fica à vontade. é,
Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Desculpa. Eu só fiz uma pergunta na ideia de que, assim, vamos fingir que não existe o racismo secreto, que existe o racismo velado, lá no fundo do coração. Você acredita que a maior parte dessas pessoas que foram submetidas a essa pesquisa, essas pessoas desapontadas, elas são racistas? Hum, não sei dizer agora. Pedro, Oi, pode falar. Pedro, eu Oi. diria que sim, porque já Uhum, de fazer até como a gente não sabe exatamente, mas como foi feita a pesquisa, já de ser uhum, feita uma pesquisa que vai separar em raças, isso uhum, já predispõe a uma ideia de racismo estrutural. uhum. Uma conclusão, né? Mas eu queria deixar claro que, assim, a pesquisa foi feita dessa forma. Eu sou uma pessoa branca e o pesquisador chega para mim. Você acha que você merecia entrar nessa universidade e você não foi aceito? Aí a pessoa fala, sim. Então você acha que foi injusto? Acho que sim. Então entende que a pergunta, ela isola muito essas ideias de preconceito e das ideias de preconcepção, porque naturalmente eu posso estar insatisfeito com a minha aprovação do vestibular ou não. Concordo? Sim, porque aí não diz o motivo, né? Exato, exato. Então, eu acho que a ideia é que, assim, se a gente for aflorar um pouco mais sobre a pesquisa, a gente chega em diversas conclusões. Mas o que eu tô João querendo Pedro, dizer... mas tem algo a Oi. ver com as cotas? Não, não. Era Ah, só o sentimento de desapontamento, né? De acreditar que, ó, eu merecia mais. Entende? e a Só com conclusão relação... é a população branca e amarela se sentir mais Uhum. injustiçada pelo sistema educacional. É isso, essa a conclusão. Isso. Exatamente. Porque A eles população... já têm a expectativa de serem mais aceitos. Daí a Isso. população preta já sabe que eles são discriminados em quase Uhum. tudo que acontece, então Uhum. mais uma instituição que os discrimina não faz diferença. Sei lá, tudo aqui, Exato. vou dar nas minhas palavras. Aham. Eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão, né? Como no início que Também, eu citei. Pode também, falar. Pedro, colocando assim, como o Pedro bem analisou, colocando Aham. assim como pessoas negras, e eu aí posso me incluir nisso também, não vou Uhum. dizer que eu estou junto com a grande maioria, mas as consequências sim, a Uhum. gente acaba sendo grata pelo mínimo que consegue. E sempre pensando que a gente precisa fazer muito mais para poder conseguir o que normalmente uma pessoa de pele branca ou amarela já julga como sendo direito. Para a Uhum. gente já pensa que tem que fazer muito mais para poder conquistar esse direito. Então, até Uhum. mesmo nós é intrínseco isso, que nós precisamos nos Uhum. esforçar muito mais. Aham. Perfeito. Eu acho que essa é a conclusão. Mas ainda mais, deixando um pouco mais difícil essa conclusão, vamos supor então que a maior porcentagem dessas pessoas não sejam racistas. Então vamos assumir isso, que 80% não seja racista. A consequência, por mais que sejam pessoas boas, né, voltando a esse panorama geral, né, de pessoas boas e leis boas. Porque, tecnicamente, se você for fazer um vestibular, né, vamos supor que o vestibular tem cotas iguais, 50% de cotas, são todos iguais, ou seja, são leis boas, é um vestibular bom. Infelizmente, né, o resultado continua sendo racismo. Ou seja, o que eu queria trazer com essa pesquisa, esse índice de educação, é que o racismo, a consequência desigual, ela atravessa, ela atravessa o sentimento mais verdadeiro, o sentimento mais, como posso dizer, mais justo, né? A gente pode concluir isso? Vocês concordam? E aí eu posso citar um pouco do texto antes sobre a questão do mito da democracia racial. Isso é muito claro no Brasil, né, por conta de uma obra em específica, que é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que, por mais que ele fosse um pesquisador, um sociólogo, o livro, né, a obra, gera a ideia de que, por mais que houve escravidão no Brasil, por mais que houve, né, essa clara discriminação,
por conta de os escravos viverem na mesma casa, compartilharem das atividades dos seus senhores, eles possuem, né? Eles possuíam um conceito de, como posso dizer? Possuía um conceito de harmonia. Então existe uma democracia racial, que as raças convivem bem entre si, por mais que existe um panorama discriminatório, eles se davam bem porque eles não se entendiam como diferentes, né? Essa é a conclusão do racismo, da mito da democracia racial. E É, aí a gente ah, pergunta se isso é para rir ou se é para chorar, né? Essa é, conclusão. aham. E eu acho, só que eu queria trazer justamente, essa é uma conclusão. Aí eu posso trazer sobre uma outra conclusão. Então, por mais que existam pessoas, posso dizer que intrinsecamente racistas lá no fundo, agindo como pessoas boas, sem racismo, diante de leis boas, o racismo poderia surgir da mesma forma, né? Ou seja, por mais que vamos pensar que existem pessoas más, agindo por meio de leis más e que gerem racismo. E, da mesma forma, pessoas boas, agindo por meio de leis boas, acabam gerando racismo. Então, isso é um defeito sistêmico provável de mudança por meio de um feminismo. Aí, levando para outra ideia, na ideia da desigualdade, um feminismo radical e um liberal, eles têm que ser separados, eles são apartados, eles são unidos, ou eles são indissociáveis, né, vamos dizer assim. Eles não podem ser unidos de forma alguma. Vamos ficar com isso na mente. E aí, desenvolvendo um pouco mais, essa ideia do stop and search, ou stop and frisk. Para quem não sabe, isso é uma política dos Estados Unidos na ideia de que existem níveis de uma pessoa suspeita, vamos dizer assim. Então, o policial ele tem que fazer uma análise se aquela pessoa ela age como suspeita, né? Se aquela pessoa age de forma suspeita, a partir do momento ele chega e faz uma revista, faz uma pergunta onde mora, de onde está vindo, o que estava fazendo. E se ela continuar sendo suspeita, então ela vai e faz uma busca. Então a gente vê uma regra, a gente pode dizer, a sociedade ela estaria mais segura se ela não existisse, a sociedade estaria menos segura se ela não existisse, e a gente pode gerar algumas discussões. Então, primeiramente, essa ideia da parada, de você parar as pessoas por elas parecerem suspeitas, é uma lei boa? O que vocês Olha, acham? depende da perspectiva. É Hum, fácil achar uma perspectiva onde, boa, tu tá querendo proteger a população. E tem uhum, pessoas que têm uma característica, vamos dizer assim, mas isso pode uhum, ser totalmente racial no final e ser uhum, muito negativo. uhum. Porque aí a gente chega, acho que mais ou menos o que o Pedro quis dizer, a gente já chega numa outra questão. Uma pessoa branca sendo parada e perguntada sobre onde mora, etc., e uma pessoa negra sendo parada e perguntada sobre onde mora, etc., elas teriam o mesmo comportamento? Eu acho que a conclusão clara é não, né? Não, não seria o mesmo comportamento. Se não é o mesmo comportamento, né? Se essa Pedro, pessoa negra. Oi, pode falar. Pedro, eu colocaria também assim que pode até ser que eles tivessem o mesmo comportamento, mas a Uhum, visão desse comportamento seria diferente. uhum. Aí, isso, eu queria chegar nesse ponto. Aí vamos chegar numa discussão mais difícil. Vamos assumir que aquele policial, ele não é racista. Ele não é racista. Vamos assumir isso, que ele é 100% não racista. Ele é uma pessoa totalmente desconstruída. O resultado é racismo, ainda assim? Pedro, eu acredito que sim. É um racismo, é uma forma de Uhum, preconceito muito forte ainda. uhum, perfeito. Eu acho que a conclusão é essa. Mas aí a gente chega numa outra forma. Então vamos assumir que a pessoa é 100% desconstruída, ela não é racista, e ela se utiliza, vamos supor que seja uma regra absolutamente boa, porque aí eu trouxe aqui a quarta emenda, que é justamente
a transliteração, né, o fundamento dessa regra, de que o direito das pessoas de estarem seguras em suas pessoas, casas, documentos e demais pertences em face de buscas e apreensões desarrazoadas não pode ser violado e nenhum mandado o pode infringir, salvo quando calcado em causa provável, fundamentado por juramento, e descritos particularmente o local a ser revistado, as pessoas ou coisas a serem apreendidas. Ou seja, essa ideia de stop and search é justamente baseada na quarta emenda. Ou seja, você não pode parar uma pessoa simplesmente porque ela aparenta ser suspeita. Mas você pode parar essa pessoa se ela dá algum indício de ser suspeita. Só que você não vai revistar ela, você não vai ir na casa dela, você não vai pegar os bens dela. Primeiro você pergunta, de onde que ela veio? O que ela tá fazendo? Por que que ela tá essa hora aqui na rua? Vamos dizer assim. A partir do momento que ela vai continuar sendo suspeita, aí você pergunta mais. Olha, eu posso olhar sua bolsa? Me dá seu documento, na verdade? Me dá seu documento? Posso olhar sua identidade? Ela continua suspeita? Aí você chega e, e vai perguntando. Ou seja, vamos supor que a regra seja 100% em prol da segurança social, em prol da segurança pública. É uma ideia boa, é uma ideia com um princípio bom. O resultado continua sendo ruim de acordo com a forma do ato? Pode ser que sim. Então vamos supor que a forma do ato é perfeita. É uma pessoa totalmente desconstruída e não racista. A forma do ato é boa, o ato é bom, o princípio é bom. O resultado continua sendo ruim? A gente pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Então, tudo que eu queria João, posso dizer, fazer uma pergunta? claro, fica à vontade. Como, como você está medindo esse resultado? Tipo, está medindo esse resultado por como se sentiu a pessoa que está sendo parada para ver porque é suspeita ou como você está medindo esse resultado? Como assim? Se o resultado é bom ou ruim? Sim. Ah, sim. A gente pode dizer das duas formas. A gente pode medir o resultado de como a pessoa se sentiu com relação a isso, e a gente pode fazer uma comparação. Então, de novo, é uma pessoa boa, por meio de uma lei boa, e gera um resultado ruim pessoal para a pessoa? Pode dizer que sim, pode ser um resultado ruim. Mas aí vamos pensar um resultado social, né? Mesmo que não seja particular. É uma pessoa boa, por meio de uma lei boa, e gera um resultado ruim também social. Você acredita que sim ou não, Bárbara? Eu acho que sim, só queria entender como você está medindo esses Uhum, resultados, tipo, se era só por como se sentia a outra pessoa. uhum. Não, eu achei ótimo, porque aí a gente consegue separar mesmo esses resultados. O resultado particular, o resultado como a pessoa, se ela se sentiu prejudicada, ou o resultado social comum, né? Vamos pensar no resultado social. Esse Stop and Search foi realizado no meio de um shopping. E aí tinha uma criança passando e viu isso. O resultado social é ruim ainda? Pode ser que sim. Eu acho que sim. Pode ser que sim. Eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que a discussão, né, eu acho que está sendo até chato, né? Eu não estou sendo nada conclusivo com as minhas coisas. Eu não estou sendo nada conclusivo com as afirmações. Mas eu acho que justamente a conclusão é a ideia dessa limitação da reforma social. Como agir? Como que a gente, qual que é a solução isso? Agir de forma radical? Essa é a solução, né? A gente pode. Perdão, minha Oi? pergunta seria, o que seria reagir de forma radical nesse Ah, exemplo que você está falando? aham. No É, exemplo de parar uma pessoa porque parece suspeita. uhum. Não parar É, a pessoa diretamente seria ser radical, mas se você não para a pessoa, não estaria cumprindo com a lei, por exemplo. uhum. Sim, eu acho que a questão radical, na questão de raiz, a questão sistêmica, seria, vamos pensar assim, a gente age de forma radical, a gente tira essa lei. O resultado vai continuar sendo bom? Eu acho que você já trouxe a resposta. Eu vou cumprir com a ideia de segurança pública, eu vou cumprir com as minhas obrigações de segurança pública se eu mudar a lei, simplesmente extinguir essa lei? Talvez não, né? Talvez não. Na verdade, é uma possibilidade grande de não, né? De provavelmente não resolver.
esse resultado. E aí, passando um pouco, né, para a gente já não avançar muito na mesma discussão, eu acho que aí sim a gente chegou no cerne da discussão e sinceramente isso me fez pensar muito, né? Me fez pensar demais. É, esse problema, né, de desigualdade, né, esse problema de discriminação, é um problema que acontece só na Terra? Isso é um problema humano, né? Vou fazer uma pergunta melhor. O homem tem esse problema? Eu acho que não, porque a gente viu no estudo que também isso aconteceu no céu com Lucifer. Uhum. Perfeito. Mas qual que é a diferença, né? Por que que vamos supor que o céu está resolvido e a terra não? E aí ele até gera uma conclusão, né? Porque somos maus e temos maus líderes, e no céu existem bons líderes, e aqui não. Isso é suficiente para explicar? Não, no céu não tá resolvido, segundo o Parminder, né? Aí, Então, essa é a conclusão, Lara. Eu acho que essa é a conclusão. É, como a Lara disse, essa ideia tá resolvida no céu. A gente tem essa ideia preconcebida, né, de que isso tá resolvido no céu, tá perfeito, isso é um problema humano. Por isso que a gente é falho. A gente é naturalmente falho e a gente não consegue chegar numa resolução. Essa é a conclusão que, por meio da Bíblia, por meio do Espírito de Profecia, por meio dos estudos, dos acontecimentos, essa é a conclusão que a gente deveria chegar? Muito difícil esse tema. É muito, é muito difícil. Eu até trouxe uma ideia, porque eu lembro de um estudo. Eu esqueci quem fez esse estudo sobre a questão da árvore da vida, de fazer a comparação entre a árvore da vida no Éden e no céu. Eu achei fantástico, por isso que eu até trouxe essa imagem para a gente pensar um pouco isso. É, Foi o se Andrés. nós. Oi? Eu acho que foi o Andrés. Tô lembrando. Eu acho que foi mesmo. É, por que a gente vai continuar comendo o fruto da vida no céu? E assim, eu não vou dar nenhuma resposta agora, porque realmente eu sinceramente eu não possuo. Eu não tenho essa resposta. Eu acho que é uma discussão, na verdade, é uma discussão muito necessária que a gente faça, né? A, a pergunta é por que vamos continuar comendo lá? É isso? Isso, porque a necessidade do fruto no céu. Ah, tá. Mas tu falou que não seria uma boa pergunta para fazer ou seria uma boa pergunta para fazer? Não, eu acho que é uma boa pergunta dentro desse tema. É que não é a pergunta central, né? Porque se a gente for continuar falando sobre isso, porque qual que é a nossa preconcepção da queda de Lúcifer, né? Sobre a questão da guerra do céu, dos problemas do céu, do problema de desigualdade que Lúcifer gerou. A gente tem uma ideia preconcebida, acho que pelo menos eu tinha essa ideia antes dos nossos estudos, antes do movimento, principalmente, né? De que assim, Lúcifer ele era perfeito, ele não tinha qualquer erro e ele se tornou imperfeito. Ele teve pensamentos, vamos pensar assim, ele teve pensamentos ruins, pensamentos maus, e isso gerou guerra no céu. Mas nós que somos imperfeitos, nós vamos nos se tornar totalmente perfeitos e não vai haver mais guerra no céu? Essa é a conclusão natural? É uma conclusão errada porque o Lúcifer não deixou nunca de ser perfeito. Ele Hum, simplesmente agiu de certa forma. Se a hum, gente um dia for restaurado para ir para o céu, eu acho que essa ideia whiteana que a gente tem de que é impossível o mal ressurgir uhum, é um pouco superficial. uhum, Eu acho que não vai ressurgir, mas eu uhum, acho que não é tão simples como uma coisa que está destinada a ser. Mas é um uhum, trabalho constante, conjunto. É trabalho, requer trabalho. Não vai ser uma coisa que vai acontecer só porque Deus destinou que nunca mais vai ressurgir. Nem está no controle de Deus. É uma questão que qualquer pode agir diferente. Tem que ter boas uhum, políticas, mas assim, nem sei, não vou entrar como que é o céu. Com relação à fruta, uhum, não sei o que é o mistério. Eu sempre achei que a gente voltaria a comer simplesmente para não morrer, porque uhum, a gente não é eterno. Mesmo lá no céu, mesmo com boa saúde,
A gente precisa Aham. enfim, do que seja que a fruta tem Uhum. para continuar vivendo. Uhum. Na verdade, Pedro, eu acho que, na verdade, a conclusão que você chegou, acho que foi justamente o que queria, o porquê de eu fiz a pergunta. Dessa ideia de que a gente tem essa ideia de que tudo vai ser resolvido perfeitamente. Mas a gente não tem essa ideia. Eu acho que a árvore da vida, ela traz justamente esse questionamento. Nós não somos naturalmente divinos, né? Nem vamos ser, né? Então, essa ideia de que tudo vai ser resolvido, aí eu vou dando vou avançar um pouco mais por conta do tempo, mas a ideia de que, assim, se as leis celestiais sempre foram as mesmas, eram antes da Guerra do Céu e continuaram sendo as mesmas depois da Guerra do Céu, e Lúcifer era uma pessoa, e aí a gente naturalmente assume que ele se tornou outra pessoa depois da Guerra do Céu. Como que essa comparação, como essa parábola faria sentido se as leis celestiais continuam a mesma? Ou as leis celestiais mudaram? Ou as pessoas feitas por Deus mudaram? Entende como é difícil? Aliás, qual que foi a conclusão de Lúcifer? A gente tem, novamente, a gente tem essa ideia preconcebida de que Lúcifer se tornou uma pessoa má. Ele se tornou uma pessoa, como posso dizer assim, invejosa. Mas qual foi justamente a pergunta que aí para mim brinca um pouco com isso, né? Dessa ideia de que qual que foi principalmente a questão que ele fez? Quem sou eu? Qual o meu lugar? E por que isso parece injusto? Isso realmente é uma ação má? Aqui, as pessoas que estão aqui, quem nunca fez esse tipo de pergunta? Aqui a Carla disse, né? Talvez nosso entendimento de perfeição possa estar equivocado. Perfeito, Carla, eu acho que é justamente isso. A Peta disse que para não levantar o pecado outra vez, né? Poderia explicar um pouco melhor esse comentário, por gentileza? Só para entender realmente no meio de qual discussão ele foi feito. Se quiser, é claro. Não? Tudo bem, fica à vontade. Eu só queria finalizar. É, quem daqui, né? Ah, tudo bem. Não, sem problemas. Desculpe, tá? Mas quem daqui nunca se questionou qual é o meu lugar ou por que que as coisas são injustas? E aí eu vou trazer uma informação mais importante ainda. Na verdade, vou fazer uma pergunta mais importante ainda. A gente vai ser tratado diferente no céu, um dos outros? Sim ou não? Sim. Com certeza. A gente vai ter o mesmo lugar de Jesus no céu? Não, Absolutamente não. E esse questionamento, né? Vamos supor, né? A ideia de que da falibilidade, né? Ah, comer o fruto para não levantar o pecado. Ah, perfeito. Essa é a ideia, né? Mas a ideia maior que eu queria trazer é justamente dessa ideia de que é justamente o que a Carla trouxe. Nossa ideia de perfeição pode estar um pouco equivocada, né? Mas se a gente vai ser tratado de forma diferente no céu, pode ser que alguém chegue a gente tá fazendo um cenário, né? Que alguém chegue à conclusão de que é injusto, que o tratamento é injusto. Não preciso responder, né? Mas a ideia, eu acho que até o Pedro já mencionou, que isso é uma conclusão, né? Para mim, ele chega a essa conclusão de que não há diferença entre a natureza pecaminosa e a natureza sem pecado. Não existe uma personificação. Eu não sou uma pessoa estando pecando e eu não sou outra pessoa eliminando o meu pecado. Não são pessoas diferentes, não são personificações. Eu não assumo uma personalidade totalmente diferente por pecar. Eu não assumo isso. Eu não me transformo por isso, né?
Mas a questão, eu acho que justamente a questão maior de discussão é a contraposição entre o evangelho e o mistério da iniquidade. Quando surgem as más ações? Por que surgem as más ações? E eu acho que o mais importante, que isso também é uma conclusão que é trazida no estudo, de que a questão maior não é uma pessoa ruim gerar uma ação boa. Então, a ideia não é de que eu, naturalmente, sendo uma pessoa ruim, eu tomo uma decisão boa, né? Não é que eu, sendo uma pessoa machista, eu gere uma decisão que gere igualdade. Isso não é a questão, isso não é o difícil. O difícil é por que eu sendo, né? O questionamento maior é por que eu sendo uma pessoa boa, uma pessoa feminista radical, uma pessoa totalmente desconstruída, quando eu tomo a decisão ou por que eu tomo a decisão de ser machista, de ser desigual? Por quê? Ou quando eu chego a isso, né? Essa é a maior conclusão. Alguém dá um comentário final sobre isso? Porque depois eu vou passar essa parte final, que já é um outro tema um pouco mais rápido. Algum comentário? Alguma dúvida? Eu me questiono se tem algo a ver com o nosso cérebro rápido, mas eu não sei. Eu acho que é mais pra gente pensar, né? Uhum. Eu acho que essa é mais ideia. É que eu coloquei o parasimpático, o simpático aqui, mas no estudo ele continua nesses temas, mas eu não creio que seja uma explicação para a questão anterior. Eu não creio que seja isso realmente uma resolução, vamos dizer assim. Eu acho que é justamente isso, porque a Bíblia traz essa ideia de mistério, né? A palavra traz essa ideia de mistério, né? Talvez exista uma mistura de luz e sombras em cada pessoa, a Carla colocou. Eu creio que, na verdade, essa seja uma conclusão muito importante, né? Acho que essa é a melhor conclusão que a gente chegou hoje. E é a ideia de que. Aí volta para aquela ideia do feminismo liberal, feminismo radical. A gente não pode separar totalmente os dois movimentos sobre a ideia de que o feminismo liberal ele é totalmente ineficiente porque ele finge que o sistema não é machista, né? Que o sistema não é desigual. Não é essa a ideia. A ideia é a reforma a quem, né, a despeito, fora do sistema. Eu acho que essa é a conclusão, né? E nesse um ano, né, foi até interessante que eu nem percebi o quanto tempo que a gente já estava discutindo isso, né? Mas realmente foram 12 meses de discussão de que a gente tentou separar coisas que, na verdade, ambas traziam lições importantes, né? Mas acho que, naturalmente, é a parte do nosso desenvolvimento, né? Para finalizar, porque o meu tempo já está se findando, né? Claro que eu vou abrir para discussão de novo, mas um último comentário do estudo é sobre a questão do sistema, né? O cérebro do sistema parasimpático e o sistema simpático. Essas três palavras, né? Essas três palavras colocadas abaixo de cada um não são sinônimos, né? Não são definições. São só palavras que podem ser agregadas ao significado. Então, o sistema parasimpático, né? O nosso cérebro lento, ele é calmo, né? Ele é lento, de fato, devagar, e ele é mais alto, né? É um pouco mais tópico, né? Vamos dizer, um pouco mais na ponta dos dedos, mais superficial. Coloquei superficial, só que a palavra não é justamente essa, não quer dizer que seja fraco, né? E o simpático, eu coloquei instinto aqui para que a gente consiga transformar um pouco, para que crie uma ideia melhor na nossa cabeça. Mas ele é excitante, ele é estimulante, rápido, mais baixo, mais profundo. Mas também a ideia não é exatamente profunda, é só para a gente exemplificar. E aí o Parmenides traz essa ideia porque gera uma discussão justamente que ele até fala, né, que é a discussão que todo mundo gosta de ter sobre a questão de café, né, sobre a questão de filme, né, a questão de alimentação, na questão dos filmes, livros, de entretenimento em geral. E aí ele gera a discussão de por que a Ellen White trazia nos seus livros, trouxe nas suas obras que ele até fala, né? Não
para não ler livros, não ler filmes, não ler esportes, não ler músicas. No quadro ele até coloca livros maus, filmes esportes, só que Ellen White é um pouco mais drástico com relação a isso. Porque existe esse conselho de não leia livros, não leia filmes, não pratique esportes, não ouça música. A gente pode trazer o café no meio da discussão. Por que que existe essa discussão? Hã? Alguém pode explicar um pouco mais para quem teve contato com os últimos estudos que gerou essa discussão sobre alimentação, etc. Alguém pode falar um pouco disso, fazer um comentário com relação a isso? Justamente porque eles podem acabar estimulando e favorecendo esse lado simpático, que é mais excitante e tal, e pode Uhum, levar a um vício, a gente pode perder o controle mais facilmente, digamos assim. uhum. E, Lara, é um conselho absoluto, né? Pode dizer assim, é algo, vamos dizer, a gente não pode discordar de nenhuma forma, é uma regra. Eu acho que a gente tem que considerar e considerar, digamos assim, como uma proteção, mas eu acredito que a gente pode olhar com sabedoria, mas sempre lembrando que esses conselhos não estão aí por acaso. Claro, eu acho que é colocado Uhum, num nível extremo, né? Ellen White, ela tá em outra época, outro século, então ela tá falando de maneira assim bem uhum, abrangente e firme para as pessoas, né, que vivem lá e às vezes estão começando a ter contato com certos tipos de, por exemplo, filmes, cinema, essas coisas estavam surgindo naquela época, né? Então acho que ela é bem taxativa, uhum, mas eu acho que hoje a gente tem que olhar com seriedade ainda esses conselhos. Eu acho que às vezes até com mais seriedade do que a gente olha. Eu acho que às vezes a gente acha que simplesmente não é nada, que ela estava sendo exagerada e tal, uhum, quando na verdade tem um fundamento muito sério sobre o funcionamento do nosso corpo, né? Do corpo de todo o ser humano, né? Enfim, uhum, criado. Então, eu acho que a gente tem que usar para considerar, claro, saber talvez dosar, né? Mas ainda assim considerar a importância disso que foi trazido e os efeitos que causa no nosso corpo, que hoje a gente até pode entender melhor, né? Com a ciência avançando e tal. uhum. Perfeito. Não, foi uma conclusão melhor ainda que eu poderia chegar. Obrigado, Lara. Eu acho que essa ideia, para mim, traz isso do estudo, de que a gente se acostumou com nossos estudos e o desenvolvimento da mensagem a considerar, nossa, Ellen White vivia num tempo tão antigo e ela não sabia de tantas coisas, ela está falando isso porque ela vivia numa sociedade velha, né, numa sociedade antiquada. Naturalmente, a gente começou a fazer esse tipo de comparação, essa ideia. Mas esse tipo de conselho, ele é de fundamental importância. E eu vou dar um exemplo sobre a questão do cinema, né, de filmes. Ellen White, ela é muito drástica com relação ao cinema, tanto é que muitos adventistas, né, eles carregam isso à risca, né, de não ir ao cinema, não comprar de filmes diretamente. É, E a ideia, qual que é a base disso? Na época, isso é um pouco mais forte do que hoje em dia. Na época, o cinema, ele tinha só dando um panorama, ele tinha fundos idênticos. O que que eu tô dizendo? Por mais que eu fosse no sistema assistir, por exemplo, um desenho com meu filho, eu estava pagando o cinema, eu financiava a reprodução do cinema. Então, ao mesmo tempo que eu estava pagando para ter um momento bom com meu filho, eu pagava ao mesmo tempo um filme, vamos supor aqui, um filme pornográfico para ser passado em momentos posteriores. Isso é o que acontecia na época. Hoje em dia, a indústria do cinema gira muito em torno disso. A gente tem os streams e tudo mais, só que a questão é um pouco mais complexa hoje em dia. Só que, se a gente considerar que a Ellen White não sabia das coisas, né? Vamos colocar sobre isso. A Ellen White não sabia de todas as coisas, a gente se isola de uma informação que muitas pessoas nem sequer tinham. Olha o grau de conclusão que ela conseguiu chegar com base em um só conselho. Esse é uma regra à risca? A gente pode até dizer que não. Só que olha a importância que isso gera, né? A gente tem o café, né? Uma explicação do café que a gente praticamente a gente vê isso sendo amaldiçoado, a gente, atacado na igreja e tudo mais. Só que qual que é a consequência para o nosso metabolismo do uso do café? E é só o uso reiterado, é a pessoa que toma cinco xícaras de café no dia. Não é só. Qual que é o impacto gástrico do café?
né? E isso ela escreveu no século XIX, de que a medicina não estava totalmente avançada, né? Ainda, né? Então, esses conselhos, eles são muito caros para nós, são muito importantes para nós, por mais que a gente possa dizer que, hoje em dia, a dificuldade do mundo, né? O mundo é muito mais complexo do que só esse sistema. Ó, você não pode assistir filme nenhum. Você não pode comer isso, de forma alguma. É um pouco mais complexo que isso. Mas, principalmente, a Lara trouxe isso, né, para mim, traz que a concepção que ela tinha, a inspiração que ela teve, foi justamente de que o ser humano tem uma dificuldade extrema de separar o que é real e o que é imaginário. A gente tem essa dificuldade, né? Isso, um exemplo grande, né? Acho que eu não estou dizendo que isso é algo errado, né? Longe disso, mas por que que a gente chora com filmes? Ou por que que a gente chora com músicas? Aquilo não existe, né? A música às vezes existe, né? Que às vezes o compositor faz com base numa experiência real. Mas com filmes, aquilo não existe. Por que a gente chora? Até porque o choro, né? Por mais que tem pessoas que choram mais do que outras, o choro é uma resposta do nosso metabolismo muito forte. E o mais importante, por mais que as ferramentas sejam diferentes, né? Para mim, ele faz a ideia de que, por mais que eu tenha uma faca na mão, ou por mais que eu tenha um lenço, ou por mais que eu tenha más palavras na boca, a resposta da vítima é a mesma. Em grande parte das ações, a resposta da vítima é a mesma. E quando a gente se coloca no sistema simpático, né? Quando a gente se coloca no cérebro simpático, a gente gera os 3 Fs, né? Fight, flight ou freeze. Ou você ataca, ou você agride, né? Ou você corre, ou você se esconde. E é saudável que a gente sempre haja com o metabolismo dessa forma, que a gente sempre esteja nessa situação. Acho que a conclusão básica é que não, né? Que o ser humano sempre viva, que o ser humano sempre fique nesse sistema excitante, né? E qual que é a contribuição de um ser humano sempre no sistema simpático para o trabalho da igualdade, vamos dizer assim, para como a gente interage com outras pessoas, como a gente interage com as vítimas na sociedade. Qual que é a consequência, né? Só para fazer um comentário mais rápido. No fim do estudo, né? Eu não vou entrar nisso porque isso gera uma discussão mais reiterada ainda, né? Mas a ideia de que, sim, Deus comete erros, nós cometemos erros, se a gente foi feito a imagem dele, então a gente pode gerar uma comparação em relação a isso. Então, se a gente assumir que Deus não comete erros, a gente pode assumir que nós não cometemos erros. Só que por que que nós ainda pecamos, por que que ainda nós falhamos e Deus não, né? E aí ele cita a questão de que tudo tem a ver com a informação. A gente pode dizer que a gente pode chegar à verdade? Talvez não, mas a gente pode chegar muito mais próximo à verdade se nós seguirmos as regras, né? Se nós nos aproximarmos das informações. Qual que é a diferença, né? Qual é o patamar que Deus tem? Ele tem todas as informações. Deus tem todas as informações. Nós temos todas as informações? Não. A gente tem pouquíssimas informações. Isso é o que gera o erro, né? Aí é uma discussão que a gente pode trazer também. Meu tempo se esgotou, mas se a gente puder fazer um último comentário, se alguém puder fazer um último comentário sobre esse último panorama, sobre o sistema simpático, esse mundo imaginário, de mundo real, o impacto que isso gera nas vítimas, né? Se quiser ser uma pergunta também, porque eu passei bem rápido aqui, pode ter ficado confuso alguma coisa, mas queria abrir para um comentário, para um último comentário agora, né? Só citando o chat, o Marcos falou que concorda com a Carla e acredito que os anjos não caídos não estão livres de errar, pecar, como os anjos caídos, né? Sim, eu acho que essa é a consequência clássica, né? E uma consequência que dentro do adventismo, principalmente, muitas vezes a gente não chegou antes dessas mensagens, a gente não conseguia chegar sem essa mensagem. Mas enfim, eu vou abrir para o último comentário ou uma última pergunta, né? Se alguém quiser, claro.
Ninguém? Ninguém teve nenhuma dúvida? Ficou tudo bem explicado? Não ficou confuso? Acho que confuso acabou ficando, né? Porque não é um estudo conclusivo. Mas todo mundo entendeu toda a passagem do estudo, tudo que o Parminer trouxe? E eu trouxe também, porque eu acrescentei várias coisas. O João Pedro, bom Oi, dia. bom dia. O João Pedro, o fato de não ter ficado conclusivo, para mim, particularmente, não é problema nenhum, tá? Porque é Uhum, muito bom quando a gente lança essas perguntas, nos faz pensar uhum, mais, nos aprofundar, né? E é uhum, nessas questões mesmo que a gente vai pensando sobre elas, né? Muito mais do que nas conclusões propriamente ditas, que aí fecha uhum, ali algo, né? E se tem como certo e dali não passa para o outro e fica aquele no esquecimento. E às vezes não, né? Às vezes precisava estar em aberto e continuar se produzindo conhecimento a partir dali. Então, achei assim muito válido tudo que você trouxe, questões assim bem complexas, até como você falou agora no final, né? Do real e do imaginário. Às vezes a gente pode vir com uma pergunta, às vezes que pode também não ser das melhores, mas eu pensei aqui, né? O que que é também o uhum, real? É uma uhum, pergunta que passa aí uhum, na mente de pessoas que estão estudando na área de psicologia, né? E eles não conseguem uhum, encontrar uma resposta, sabe? Tem briga por aham, conta de procurar saber o que que é o real. E aí também aham, a gente pode entrar na parte do imaginário. Então a gente pode ir mais a fundo, mas eu acho que tudo que você fez, pelo menos no meu ver, assim, instigou a gente a pensar mais, a, uhum, a buscar mais, e isso é extremamente válido e importante. uhum. Não, perfeito, cara. Obrigado. Eu acho justamente isso. E ainda, por mais que não seja conclusivo, eu acho que a maior conclusão do estudo inteiro foi justamente essa ideia. Não existe personificação entre a natureza pecaminosa e natureza não pecaminosa. Não existe uma personificação, não existe uma personalidade que é assumida com base disso. Eu acho que é justamente isso que leva a gente a questionar qual é a nossa atuação perante o feminismo radical e o feminismo liberal, né? Como que a gente atua se a gente tem essa ideia que não são pessoas diferentes, mas muito provavelmente esses dois movimentos, essas duas formas de pensar, elas estão atreladas, né? Elas estão intrinsecamente ligadas. Eu acho que essa é justamente a, a ligação, né? A conclusão é... Oi? Pode falar. Não, acho que já passou o tempo. Deixa. Não, pode mencionar. Eu só vou mencionar os comentários aqui. A Gisele disse que o assunto é tão profundo que às vezes é tão difícil saber o que não entendeu, é difícil verbalizar. É, de fato, realmente a gente tem essa dificuldade. A Lário Pedro disse que sim, ficar pensando durante a semana, eu amo, sim, eu acho que é justamente o que gera o nosso crescimento, né? Até porque em sala de aula nem sempre um assunto fica também conclusivo, mas o estudo continua. Acho que é perfeito isso, acho que essa é a nossa maior conclusão. Mas pode concluir, Carlos. Aí fica o último comentário aqui pra gente encerrar. Então, em relação ao feminismo, o que mais ou menos eu estou tentando entender, né? Quando se fala do radical, tem umas particularidades importantes que a gente deve olhar dos princípios do radical. Aí, à medida que as feministas vão estudando, aí daqui a pouco teve o feminismo negro. Por que que elas Uhum, trouxeram isso? Porque elas perceberam que faltava algo. Aí elas, a partir daquele saber delas localizado, né, como eu falei daquela vez, da vida, uhum, da experiência dessas pessoas, dessas mulheres, elas trouxeram essa palavra feminismo negro para marcar mesmo o lugar delas, entende? Não que elas quisessem uhum, ir contra outras, mas elas precisavam marcar no sentido de proteger a própria vida. Aí depois vem aham, as pessoas, as mulheres trans, aí agora tem o feminismo transfeminista. Por que que uhum, elas estão fazendo isso? Porque elas precisam de marcar também aquele seu, né? Então, será que uma vai contra a outra? Será que confusão é essa? Eu acho que não, acho que na verdade tem uma outra razão de ser, e isso tudo engloba os feminismos, ou o feminismo, que é aí, o princípio maior que nós queremos lutar contra, né? Enfim, ao ódio às mulheres, e toda a, a ideologia, vamos dizer, que a gente pode ter, né? Ou, se não quiser usar a uhum, palavra ideologia, mas pode dizer ideologia, porque é uma ideologia só que é inclusiva, né? E uhum, infelizmente outras não são tão inclusivas. uhum. Não, perfeito, cara. Eu acho que é justamente esse questionamento.
Eu acho que o conhecimento sempre aflora, né? E a gente chegou num patamar muito importante que não é à toa que a gente recebe essa mensagem justamente quando o mundo, né? Quando o conhecimento geral discute sobre isso, né? Essas faltas de conclusões não são restritas só a nós, não são só nós que estamos sem conclusões, mas é justamente esse ato de pensar, aí a gente que essa parte final do estudo, é justamente essa parte de pensar, é justamente essa parte de nos informar, por isso que foi tão importante a gente ter tido a ideia das duas fontes de informação, né, as fontes de informação. É justamente a gente pensar de acordo com as fontes corretas e pensar com as informações corretas na mão, ou construir as informações que gera a reforma, né, que gera a mudança. É pensar, tudo começa no pensamento, né? Acho que como de comentário, houve um filósofo, né, o Descartes, acho que todos conhecem isso, que ele dizia, ele dizia que o ato racional, né, que o ser humano, ele é transformar, ele era ser humano justamente pela dúvida. Aí ele trouxe uma ideia, né, um cenário, de que vamos supor que nós estamos sendo, o que é real, né? A nossa realidade é controlada por um gênio malvado. Existe um gênio malvado nos controlando como marionetes, e essa é a nossa realidade. Só que, como a gente sabe que isso não é real? Porque justamente por a gente ter a dúvida de que existe um gênio malvado nos controlando, é porque ele é irreal. Porque a gente consegue pensar nele. E se ele nos controlasse de verdade, a gente não teria essa dúvida. Então, por meio dessa dúvida, é que a gente justamente entende que nós somos seres humanos, nós vivemos num mundo livre, nós temos o livre-arbítrio, e é justamente o ato de pensar a dúvida que nos, nos conceitua como ser humano. E é isso que nos faz ser, né? Nós somos feitos por meio do pensamento, por meio da razão, e a fé é racional, né? É a certeza das coisas que ainda virão, né? É a esperança, né, daquilo que ainda não se concluiu, como a gente vê em Hebreus. Tá? Bom, para encerrarmos, vamos concluir com uma palavra de oração, mais uma vez. Querido Deus, obrigado por constantemente o Senhor nos fazer pensar. Por meio do nosso pensamento, o Senhor traz informações tão valiosas que sozinhos nós nunca chegaremos. E é justamente o avanço dessa mensagem, o avanço desse conhecimento que nos traz mais perto de Ti. E por mais que ainda tenhamos alguns pensamentos viciados, alguns pensamentos pré-concebidos, o Senhor tem nos transformado dia a dia e é isso que nos levará rumo às nações celestiais. E não que sejamos merecedores, não que tenhamos algo em nós capaz de merecermos e capaz de termos a honra daquilo que recebemos, mas justamente pela fé e pela confiança na tua misericórdia, o Senhor nos transforma e se existe realmente essa palavra, que possamos nos transformar e sermos pessoas boas a cada dia mais. E que tenhamos novos princípios, novos hábitos, novos fundamentos, novas práticas a cada dia e que essas práticas estejam alinhadas com o teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo momento em comunidade e que essas conclusões, essas não conclusões possam nos aproximar cada vez mais, né, como amigos e como estudantes, como servos do teu reino e que o reino dos céus fique cada vez mais visível a nós, Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.